Boa tarde. O artigo que eu escolhi vai falar acerca do efeito neuroprotetor do gastrodin em apoptose induzida através da regulação do AMP cíclico, o PKA, e o CREB no neurônio cortical. Então, a metanfetamina ela é uma droga psicoestimulante sintética com alto potencial de abuso, onde os efeitos vão ser bem relevantes no sistema nervoso central e periférico. De uma maneira resumida, o que acontece é que a metanfetamina ela vai inibir a captação da dopamina e da noradrenalina no terminal pré-sináptico, através da sua ligação nas proteínas transportadoras desses neurotransmissores. E o que acontece depois disso é que leva a um aumento da quantidade de neurotransmissores na fenda e também da neurotransmissão monoaminética. Então, pela metanfetamina atuar sobre o sistema dopaminérgico, que está intimamente relacionado com o sistema de recompensa cerebral, onde a alteração nesse sistema dopaminérgico leva à descrição de efeitos prazerosos, como euforia, diminuição do cansaço, descrita pelos usuários dessa droga. Porém, o abuso da metanfetamina acaba levando um alto risco de toxicidade. Isso porque os usuários tendem a manter esses efeitos por um maior período de tempo, através de utilizações repetidas, em curto espaço de tempo. Isso acaba levando a danos colaterais no sistema neural, induzindo estresse oxidativo, a inflamação e a apoptose em regiões cerebrais como o hipocampo. O rizoma gastrode e o rizoma seco, Gastrode alata Bloom, tem sido utilizado como remédio herbal chinês, possuindo como principal constituinte bioativo o gastrodin, que foi identificado em 1998, e ele é um glicosídeo fenólico. E hoje em dia sabe-se dos efeitos benéficos que os compostos fenólicos têm na saúde devido à sua alta capacidade antioxidante. Então, desde a sua identificação e seu isolamento em 1988, o gastrodin tem sido extensivamente investigado acerca das suas propriedades farmacológicas. Dentre elas são características de antivertigem, anti-envelhecimento, prevenção da osteonecrose, antiepilético e antidepressivo. Então, considerando a sua baixa toxicidade e o seu alto desempenho farmacológico, o gastrodin acaba sendo uma ferramenta terapêutica valiosa para a prevenção e tratamento de algumas doenças do sistema nervoso central, como a epilepsia, a doença de Alzheimer, Parkinson e isquemia cerebral. Pesquisas pré-clínicas também mostraram que o gastrodin ele pode induzir a diminuição do estresse oxidativo. E estudos anteriores relatam que poucos medicamentos de dano nos nervos induziram a neuroproteção por meio da promoção da via de simulação do AMP cíclico, do CREB e do BDNF. Lembrando, então, que o AMP cíclico é uma molécula muito importante na transição de sinal. O CREB é um fator de transcrição que vai se ligar a determinadas regiões do DNA, favorecendo ou até diminuindo a transcrição de genes específicos. E o BDNF são proteínas homólogas, denominadas neurotrofinas, que têm papel central no desenvolvimento, fisiologia e patologia do sistema nervoso central. Então, o artigo ele explora se o composto químico gastrodin tem efeitos neuroprotetores na neurotoxicidade induzida pela metanfetamina e se a via de sinalização CREB-BDNF está envolvida no mecanismo molecular da neuroproteção do gastrodin. Então, os materiais e métodos foram utilizados ratas SD grávidas, metanfetamina com pureza acima de 98% e o composto isolado do rizoma seco gastrode, o gastrodin. Para a cultura primária de neurônio do córtex, foram obtidos então através de ratos SD neonatais com 1 dia de idade, onde a região do córtex foi isolada e excisada em pedaços, depois foi digerida com tripsina para a degradação das proteínas e misturada com albumina sérica bovina a 10%. A suspensão, então, ela foi filtrada com uma membrana, foi centrifugada e houve a coleta dos sedimentos para a ressuspensão em um meio de cultura. Os neurônios eles foram dispensados e cultivados em placa de 96 poços, revestidas com polilisina, que melhora
a adesão celular e também a absorção da proteína, além de contribuir com a sobrevivência dos neurônios na cultura. Depois, o meio de cultura completo foi substituído por um meio neurobasal por 2% de B27, que é um suplemento de cultura neuronal. Foi realizada a transfecção do RNA interferente de BDNF em culturas de neurônio do córtex, a fim de analisar a expressão de BDNF subregulada, através desse RNA interferente. O que acontece é que esse RNA interferente ele é um mecanismo celular que é responsável pelo silenciamento gênico pós-transcricional, o qual pode inibir a expressão gênica na tradução ou dificultar a transcrição de genes específicos. Então, teve a divisão das culturas de neurônio em 4 grupos. O grupo controle, o grupo que foi administrado com a metafetamina, o grupo que foi administrado com a metafetamina e depois tratado com o composto gastrodin, e o grupo que foi administrado com a metafetamina, tratado com o gastrodin, mas foi realizada a transfecção desse RNA interferente de BDNF. A transfecção foi realizada utilizando o reagente de transfecção de acordo com o protocolo do fabricante. Foi realizado um ensaio de túnel para a detecção de morte celular através da detecção da fragmentação do DNA, que acaba sendo um passo primordial para o início da cascata de sinalização apoptótica. Então, ele se baseia na identificação da enzima deoxinufetidil terminal transferase, que vai catalisar a adição das DLTPs marcadas com DAP, que é o marcador fluorescente. Então, a apoptose ela foi quantificada através da determinação da porcentagem da enzima e do marcador fluorescente, e as imagens foram transmitidas através de um software Imagem ProPlus 6.0. A coloração por imunofluorescência foi realizada para análise imunocitoquímica de TUG1, que é um anticorpo, como marcador neuronal positivo. Então, o que acontece é que o TUG1 ele também é conhecido como anti-beta-tubulina 3. E essa beta-tubulina 3 ela está presente ao longo do neurônio nos microtúbulos. Então, esse ensaio ele vai se basear para a detecção de qualquer alteração neuronal. Então, os neurônios eles foram permeados em 0,01 mol de LPBS contendo soro de cabra a 3%, e depois foram incubados em concentrações adequadas de anticorpos primários de TUG1 e anticorpos secundários. O ensaio CCK8 foi realizado para determinar a viabilidade celular dos neurônios após o tratamento com a metafetamina. Então, depois do cultivo deles nas placas, durante 5 dias, eles foram submetidos a um tratamento com a metafetamina em diferentes concentrações por 24 horas, a fim de determinar qual que seria a concentração ideal de metafetamina que poderia causar a neurotoxicidade nos neurônios. Então, foi adicionado a cada poço 100 ml de meio de cultura e 100 ml da solução de CCK8. O teste da viabilidade celular foi realizado medindo a absorção de 450 nanômetros com o leitor de placas. O Western blot foi analisado para análise das expressões do AMP cíclico, da proteína quinase, do fator de transcrição CREB e do BDNF. Então, a extração das proteínas e também a codificação foi através do teste de BCA. As amostras foram carregadas e separadas em gel de eletroforese, em gel de dudecilsulfato de sódio a 12% e poliacrilamida. Teve a transferência das proteínas para uma membrana de diofluoreto de polivinilideno, mais a incubação com anticorpos primários para a detecção da proteína específica, sendo elas então a beta-actina, o AMP cíclico, o PKA, o CREB fosforilado e o BDNF. Então, teve a lavagem com TBST seguida de incubação com peroxidase de rabano silvestre e anticorpo secundário. E depois teve a lavagem novamente com o TBST e foi desenvolvido um kit quimiluminescente para revelação dessa membrana e análise dos dados. As análises estatísticas foram realizadas através de um software SPSS,
O efeito do gastrodin nos neurônios que foram tratados com a metanfetamina foi utilizado usando uma variância unidirecional. Os testes T foi realizado para análise dos efeitos da neurotoxicidade induzida pela metanfetamina e o valor de P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Então, a neurotoxicidade induzida por metanfetamina em neurônios corticais. As imagens, elas mostram que tem um aumento das células apoptóticas e diminuição da viabilidade celular à medida com que a concentração de metanfetamina é aumentada. Então, o que acontece é que a partir dessa concentração de 0,5 milimolar, induz uma neurotoxicidade clara nos neurônios. Então, os números dos neurônios, o comprimento do axônio e também a viabilidade celular foi quantificada, mostrando que a partir dessa concentração de 0,5 teve diminuição de todos esses fatores. Então, após 4 dias da administração de metanfetamina, foi realizado um pré-tratamento com gastrodin, onde os neurônios eles foram incubados com 0,5 milimolar de metanfetamina, que foi aquela concentração que tinha mostrado que teve uma indução da neurotoxicidade. Então, eles foram tratados com diferentes concentrações de gastrodin. Então, as imagens acabam mostrando que a concentração de 25 mg por litro de gastrodin levou a uma melhora do dano neurológico causado pela metanfetamina. Novamente, o número de neurônios, o comprimento do axônio e também o teste da viabilidade celular foram quantificados, mostrando que a partir dessa concentração que foi administrada daqueles neurônios que foram tratados com a metanfetamina, teve uma atenuação dos danos neurológicos, porque bem como o número de neurônios teve um aumento, o crescimento dos axônios e também a viabilidade celular. Então, para o Western blot, a expressão de BDNF, o AMP cíclico, a proteína quinase e a proteína quinase fosforilada, o CREB e o CREB fosforilado em neurônios tratados com metanfetamina e gastrodin foram detectados, onde a expressão do BDNF foi diminuída em neurônios tratados com metanfetamina e as proteínas da via de sinalização CREB e BDNF foram negativas em neurônios do grupo de neurotoxicidade induzida pela metanfetamina. Então, na expressão do AMP cíclico da proteína quinase e da proteína quinase fosforilada, teve uma diminuição do grupo que foi administrado só com metanfetamina, mas teve um aumento com os grupos que foram tratados posteriormente com o composto gastrodin. A expressão de CREB não mostrou nenhuma mudança significativa, enquanto a expressão de CREB fosforilado e o BDNF também teve uma diminuição no grupo que foi administrado só com metanfetamina, porém teve um aumento da expressão quando eles foram tratados juntamente com o gastrodin. Então, o gastrodin ele exerce efeito neuroprotetor na neurotoxicidade induzida por metanfetamina através da regulação da via de sinalização CREB-BDNF. Então, aqui a imagem vai mostrar as células que foram positivas para o anticorpo e também o marcador fluorescente para o DNA, mostrando que as células positivas foram marcadas em todos esses 4 grupos, enquanto que as células positivas para o anticorpo aumentou o grupo que foi administrado com a metanfetamina e depois tratado com o gastrodin, em comparação com o grupo que foi só administrado com a metanfetamina. Tanto na figura B quanto na figura C, mostra que depois da transfecção com o RNA interferente de BDNF, meio que diminuiu o efeito neuroprotetor no gastrodin, mesmo que ele tenha sido tratado com os neurônios tenham sido tratados com o mesmo, frente à exposição com a metanfetamina. Então, para o ensaio de marcação da fragmentação do DNA, foi contada nesses 4 grupos experimentais, mostrando que, em comparação com o grupo só com a metanfetamina, os números de células apoptóticas diminuíram naquelas que foram tratadas juntamente com o gastrodin,
Porém, quando foi transfectados com o RNA interferente de BDNF, teve um aumento das células apoptóticas, em comparação a esse daqui e em comparação também, apesar que esse teve diminuição. Então, o gastrodin ele pode exercer efeitos neuroprotetores através da modulação da via de sinalização CREB-BDNF. O que acontece é que o gastrodin ele vai atuar nos receptores acoplados à proteína G. E uma vez que esses receptores são ativados, dá início às reações intracelulares e também a cascata de transdução de sinal. Nesse caso, a proteína G ela vai ativar a adenoxiclase, que vai produzir como segundo mensageiro o AMP cíclico. Uma vez que os níveis celulares de AMP cíclico estão aumentados, favorece a ação da proteína quinase, que desloca a sua subunidade catalítica, que vai migrar para o núcleo, fosforilando o CREB. E essa fosforilação vai permitir a ligação dele a regiões promotoras dos genes que possuem o sítio de ligação para CREB, que é o quê? Que são elementos de resposta ao AMP cíclico, favorecendo então a expressão de BDNF. E uma vez que tem todo esse bloqueio da sinalização, leva à apoptose. Então, a metanfetamina ela induz a lesão neuronal, dependente do tempo e da dose. A metanfetamina acelera a senescência celular e a transcrição ativada de genes envolvidos no controle e inflamação do ciclo celular através da produção de ceramida, que é um segundo mensageiro, que também pode participar do crescimento celular e supressão da apoptose. O modelo de neurônio cortical de neurotoxicidade foi estabelecido, onde a neurotoxicidade por metanfetamina foi gradualmente acelerada com o aumento da concentração. A concentração de 25 mg por litro de gastrodin atenuaram a neurotoxicidade nos neurônios corticais. O mecanismo neuroprotetor do gastrodin contra a neurotoxicidade induzida pela metanfetamina está relacionado com a modulação da via de sinalização CREB-BDNF, detecção dos níveis de expressão de PCREB e BDNF nos neurônios corticais primários mostrou que o PCREB diminuiu nos neurônios tratados com a metanfetamina e também a proporção de PCREB para CREB. E alterações desses padrões foram bem semelhantes em relação ao BDNF. O resultado das expressões AMP cíclico do PKA fosforilado, do CREB e do CREB fosforilado e BDNF mostrou que teve a ação protetora relacionada à regulação de fatores neurotróficos dos neurônios. O gastrodin ele vai reduzir a quantidade de neurônios apoptóticos e também protegê-los através da regulação de BDNF no neurônio tratado com a metanfetamina. Após a interferência, então, da expressão de BDNF com tratamento com RNA interferente do BDNF, acaba revertendo o efeito protetor do gastrodin. E o gastrodin pode atenuar, então, a neurotoxicidade induzida pela metanfetamina, possuindo efeitos neuroprotetores, exercendo a regulação da via de sinalização do AMP cíclico, do PKA, do CREB, regulando positivamente a expressão de BDNF. É isso. Obrigada.